Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César Alves, sou professor de Educação Física e hoje eu quero trazer para vocês um tema que remonta ao início da Educação Física, à origem da Educação Física como área de conhecimento. Então, por ser um tema um tanto quanto longo e extenso, por a gente tratar da história da Educação Física, então eu pretendo fazer uma série de vídeos menores para que fique mais fácil de vocês acompanharem. Então, se vocês já curtem esse tipo de tema, esse tipo de conteúdo, não deixem de seguir o canal para ver os próximos capítulos, né, episódios dessa série, e já curtir o vídeo e comentar se você tiver alguma dúvida ou qualquer coisa do tipo, e eu vou tentar responder, beleza? Para eu poder falar sobre esse assunto, então eu vou começar. Eu não posso deixar de falar da Revolução Francesa. Vou falar assim, en passant, bem rápido, né? Que foi a gênese de tudo, que foi quando surgiu o liberalismo, foi com a Revolução Francesa, né? Então eu posso já pular para isso. Então teve a Revolução Francesa, os reis caíram, caiu o absolutismo e começou o regime liberal. A partir do momento que houve o regime liberal, houve também essa questão do êxodo rural, né? As pessoas saindo no caso ali em Paris, saindo do interior da França e se dirigindo à capital, Paris, e era onde estava o centro de produção daquela época, né? A manufatura da época, né? Isso já um pouco mais à frente, dando um salto histórico, né? Era onde estava a manufatura da época ali na França. Então foi se formando uma cidade, no caso Paris, uma cidade que foi recebendo muitas pessoas, recebendo pessoas de vários lugares da França e de outros lugares do mundo, inclusive. E essa cidade cresceu de maneira tão rápida e tão exponencial como ocorre hoje em dia em muitas cidades do Brasil, sem nenhum controle e sem que houvesse um planejamento da cidade, sem que houvesse uma estrutura de saneamento básico, uma estrutura de moradia para essas pessoas. Isso para não falar das condições de trabalho, mas isso aí é outro assunto que eu vou falar daqui a pouco. Bem, as questões sanitárias, né? E aí a gente vai começar a já dar os pequenos passos ali, entrando ali no higienismo, no começo, que vai originar lá na frente o movimento higienista. As condições sanitárias que existiam naquela cidade ali, no caso Paris, eram muito degradantes. Então, o que acontece? Pela cidade não ter essa estrutura e ter uma quantidade de gente muito grande, começou a juntar lixo, começou a juntar praga, sabe? Começou a ter muita doença. Foi quando houve um boom de várias epidemias naquela cidade. Um problema muito grande de saúde pública e, a partir disso, os médicos, que foram os primeiros sanitaristas ali na época, eles começaram a perceber que talvez houvesse alguma relação entre o ambiente que essas pessoas viviam e as doenças que estavam aparecendo no momento. Isso já bem mais pra frente, já dei outro salto histórico, porque isso aqui é um vídeo, não dá pra eu falar tintim por tintim do que aconteceu, né? Então, eu também não sou historiador, então é só assim uma base para vocês entenderem como é que se deu a formação da educação física, né? Então, eu tenho que passar por isso. Então, com essa desconfiança dos médicos da época sobre a questão ambiental, então começou-se a pressionar os serviços públicos, o poder público. Então se começou a perceber que seria necessário um investimento e uma intervenção do Estado para amenizar a situação que aquelas pessoas viviam naquele momento. O que era uma coisa bem contraditória na época, porque o liberalismo prega exatamente o contrário, um Estado mínimo que não se envolvia em questões de investimento. Não havia essa questão de gastar mais. A ideia do liberalismo é corte de gastos, é arroxo, é gastar menos, o mínimo possível, é Estado mínimo, selvageria, entendeu? Então, na época, foi um movimento até, de certa forma, progressista, né? Porque trazia para o liberalismo uma obrigação para o Estado de prover uma cidade que desse condições de moradia para aquelas pessoas, ok?
Mas isso tinha uma intenção. E a intenção era produzir um exército de trabalhadores saudáveis e numa quantidade grande. E isso a gente vai ver com mais vigor acontecendo na Revolução Industrial que acontece na Inglaterra, que há até uma promoção de natalidade naquele momento. Então, a Revolução Industrial, né, a gente teve o desenvolvimento das fábricas, né, da indústria fabril na Inglaterra, né, e aí o homem passou a ser uma parte dessa fábrica, né? Houve também o êxodo rural, as pessoas saindo do campo, indo para cidades, e houve a repetição dos mesmos problemas que aconteceram na França e em Paris, depois da Revolução Francesa, com o crescimento desordenado de Paris. As pragas, as doenças, enfim, tudo isso começou a acontecer, dessa vez em território inglês. Né? Então, se vê uma necessidade do Estado, né, por pressão da burguesia, passar a investir em saneamento público, passar a investir em saúde pública, né, nos primeiros conceitos ali de saúde pública, para que se possa ter uma condição mínima de higiene para evitar o adoecimento desses trabalhadores e prolongar assim a vida útil, aumentar a produtividade desses trabalhadores. Né? Tudo isso defendido por uma classe burguesa que pensava só no deles, né? Como hoje. Então o homem ele era visto só como mais uma engrenagem para fazer a grande máquina do capitalismo rodar. E não havia também nenhum tipo de proteção social na época. A gente tinha um mercado totalmente desregulamentado. Era uma coisa que não tinha uma intervenção realmente efetiva do Estado para regulamentar essas leis de trabalho, essas relações de trabalho. Não havia uma seguridade social, não havia um sistema robusto de saúde pública. Haviam políticas iniciando, como quando eu falei ali do investimento em saneamento, enfim, é um início desse investimento. Não significa que já existe uma política consolidada de saúde pública. Então, a Revolução Industrial provoca uma grande mudança no tecido social da Inglaterra. E isso modifica a sua forma de enxergar os seus cidadãos. Porque, para o liberalismo da época, tanto na Revolução Industrial como antes, até na Revolução Francesa, o maior capital de uma nação era a sua população produtiva. Porque um país que tivesse uma grande força produtiva, um número grande de trabalhadores, produziria mais riqueza. Então, isso se dá porque as fábricas também, naquela época, não tinham uma automatização tão grande como as de hoje. E na elite da época também houve, na elite inglesa, também houve essa percepção de que essas doenças estavam sendo causadas por um fator ambiental. Entretanto, como ocorria na França, também não foi pensado nessa questão de vamos limpar a cidade e cuidar da saúde das pessoas pelas pessoas. Não. Vamos cuidar dessas pessoas para que elas sejam uma força de trabalho capaz de trabalhar por várias horas a fio no regime fabril daquela época. Né? Nas fábricas têxteis e, enfim. Era esse o mote da questão. A difusão geral de manufaturas em um país gera um novo caráter em seus habitantes, e como esse caráter se molda sobre um princípio muito nocivo à felicidade individual ou geral, produzirá os males mais lamentáveis e permanentes, a não ser que essa tendência seja neutralizada pela interferência de leis. O movimento higienista surge da necessidade da intervenção do Estado para o aumento da produtividade, por meio da melhoria das condições de saúde dessa população. E a partir disso, se viu também a necessidade de se criar uma população que fosse submissa, que entendesse bem a hierarquia e que fosse fisicamente capaz
de trabalhar por tanto tempo nesse regime. Então a gente pode voltar ali a pensadores desde a Revolução Francesa com Jean-Jacques Rousseau, né? E aí a gente passa para a ideologia da educação física, né? Como eu falei, né, no livro de Jean-Jacques Rousseau, né, Emílio ou da Educação, a gente tem os períodos, né, etários onde há a educação desse indivíduo, dos corpos desses indivíduos. Então, segundo o livro, de 0 a 5 anos, a gente tem o período físico natural, onde a gente deixa esse indivíduo, essa criança, explorar o mundo a partir do seu corpo, de maneira a não forçá-los fisicamente. Dos 5 aos 12 anos, a gente tem aí sim um desenvolvimento do caráter, né, do corpo e do caráter em contato com a natureza. Então a gente tem aí uma conversa com alguns expoentes da ginástica francesa que vão pipocar lá na frente no período histórico, tá? E dos 12 aos 15 anos, a gente tem o período de profissionalização. Esse indivíduo começa a ser introduzido às ciências, à geografia, à matemática, a temas que vão servir do ponto de vista profissional, que ele possa utilizar aquilo ali para contribuir no sistema capitalista. E dos 15 aos 20 anos, a gente vai ter um desenvolvimento moral e religioso. Aí o indivíduo já vai estar mais inserido na sociedade e é o momento meio que de constituir família, de realmente ser um efetivo participante da sociedade, né? E nesse sentido moral, esse livro também divide muito bem como deve ser feita a educação com base no gênero, com base no sexo do indivíduo, né? Os fatores morais, por exemplo, quando se trata da educação de meninas, de mulheres, são muito mais rigorosos. Outros nomes que foram surgindo a partir disso, dessa ideia de moralização dos corpos. E nisso foi surgindo os primeiros movimentos ginásticos. E aí a gente pode destacar o movimento ginástico francês, que foi entre os expoentes, a gente teve Amorós, que é um espanhol, e aí a gente tem um conceito bem militarista, e essa ginástica, esse movimento ginástico do Francisco Amorós, ele tem uma base muito de criar soldados, né? Até porque ele era um militar, ele era um espanhol naturalizado francês e trouxe seu método para a Academia Francesa de Formação de Militares, enfim. E isso foi estabelecido e depois foi capilarizado para as escolas de ginástica francesas. Francisco Amorós, por exemplo, tem o seu livro que serviu como base para o estabelecimento do seu método ginástico. Em francês é o Manuel d'éducation physique, gymnastique et morale. Manual da Educação Física, Ginástica e Moral. Esse livro serviu como base para que eu trouxesse aqui algumas referências sobre esse método para vocês. Ele está disponível na Amazon para compra, ok? Ele não sei se tem uma versão em português, mas se você colocar no Google Tradutor, você consegue traduzir o francês, ok? Também para falar sobre a ginástica francesa, eu posso indicar esse livro. Não sei se tem uma versão em português desse livro. Também fala sobre os métodos ginásticos, ginástica amorosiana. La révolution de mouvement, gymnastique morale et démocratie au temps d'Amorós. A gente tem também depois o Georges Hebert, que tem o método natural, que prega o desenvolvimento de força, coragem e sangue frio. É um método que era praticado ao ar livre, em contato com a natureza, e o objetivo era criar um homem destemido, um homem que fosse pronto para a guerra, para defender o país. Vale lembrar que a França sempre esteve envolvida em muitos conflitos durante a sua história. E a gente vai ter mais próximo à nossa época a escola de Georges Demigny.
Georges Demeny traz essa questão da higienização do movimento, né? E ele é muito influenciado por Fernand Lagrange. Então, Fernand Lagrange, ele é o autor do livro Physiologie des exercices du corps, que foi escrito lá na França, e é um livro que tem uma base muito pautada na fisiologia. Exatamente, assim como o nome já diz, né? Então, esses movimentos, esses movimentos higienizados, eles pregam que eles têm o objetivo de que sejam feitos de maneira mais polida, gastando menos energia, menos esforço. São exercícios mais precisos. Então, com isso, há uma economia de energia, ok? Então, essas são as diferenças desses 3 métodos ginásticos que a gente tem na França. Então, voltando aos métodos ginásticos, a gente tem a ginástica alemã, que foi bem destacada no Brasil, como eu já falei, criada por Johann Christoph Friedrich Gustmulz. Ele foi o principal nome da ginástica alemã, que estabeleceu as bases para a constituição desse método no seu livro Ginástica para a Juventude. Então é um método pautado muito na biologia, né, na questão anatômica, biológica, dessas questões de gênero, raça, enfim. Tudo isso era muito importante nesse método e foi muito difundido principalmente nos meios militares da Alemanha e nas escolas. E isso foi trazido para o Brasil. Primeiro, a gente deve destacar que foi introduzida no Exército Brasileiro no século XX e teve um grande destaque nas escolas brasileiras, esse método, em detrimento dos outros métodos. Não que o método francês, o método sueco, que eu nem mencionei, mas o método sueco, o método desportivo inglês, não que eles não tenham tido importância na constituição da educação física brasileira. Entretanto, nenhum se destacou tanto quanto o método ginástico alemão. E ele já estava presente no Brasil mesmo antes de ser introduzido no Exército Brasileiro no século XX, pois nas associações esportivas de Porto Alegre, no século anterior, ele já era praticado pelos imigrantes alemães que aqui viviam. A ideologia daquele método não era de cuidar dos corpos para promover saúde do indivíduo. A ideia era cuidar desses corpos e enchê-los de valores morais, de hierarquia, de submissão, de obediência e de que era necessário movimentar-se. O corpo era o principal valor que eles tinham, né, para oferecer para a sociedade. Então, existia também esse pensamento naquela época de que o ócio era o pior de todos os vícios, era o pior de todas as mazelas humanas. Então, era uma coisa bem mal vista. Então, as pessoas trabalhavam o tempo inteiro, se ferravam todas, adoeciam e quando adoeciam elas passavam a ser um peso para o Estado que não tinha nenhum tipo de cobertura. Mas aí a ginástica ela surgiu, né, exatamente para tentar retardar esse período aí de adoecimento ou tentar de certa forma evitar, além de produzir cidadãos que fossem submissos e que aceitassem aquelas condições de trabalho. Então a educação física surgiu num contexto, não foi num contexto limpinho, cheiroso, como ela tenta se vender hoje, não. Ela foi criada num contexto de selvageria, assim, com a ideia não de cuidar das pessoas, mas sim de cuidar de um capital, de uma massa populacional que fosse útil para o trabalho, para produzir mais e serem mais exploradas pela burguesia. Então a educação física ela surgiu nesse contexto extremamente exploratório, tanto que essa questão hierárquica era tão importante que a educação física, né, ainda não posso nem chamar exatamente de educação física, né, a proto-educação física da época, surgiu dentro do meio militar, primeiro, e foi repassada para a população. Né? Então esse o contexto, o background que a gente tem, que foi a base
do início da educação física ali, ainda muito vinculada à medicina da época e à fisiologia. Vale também o adendo de que cada nação pensava nos seus métodos ginásticos na época para resolver problemas reais da população daquele momento, problemas que eles lidavam. Por exemplo, a ginástica sueca se preocupava muito com questões de postura, porque pela Suécia ser um país mais frio, as pessoas andavam muito curvadas e isso prejudicava a postura das pessoas. Então, a partir daí surgiu esse movimento para tentar acertar esse tipo de coisa e, enfim. E a gente tem também o movimento desportivo na Inglaterra, né, despontando ali, né? Só que na Inglaterra teve um destino e um caminho um pouco mais curioso, porque os desportes eles eram praticados pela classe trabalhadora nas suas horas vagas, né, nos portos, onde eram escoadas as mercadorias para o resto do mundo, né, no Império Inglês. Por ser praticada pela classe trabalhadora como um instrumento assim de lazer dessa classe trabalhadora, então era mal visto pela sociedade e era uma coisa de camponês, era uma coisa de operário. Então a burguesia não praticava esse tipo de atividade física, né? A burguesia praticava outros tipos de atividade física, né? E aí isso começa a surgir um momento assim que há uma inversão assim de um valor, né? Que se antes a gente preconizava, né, a burguesia preconizava que eu não preciso fazer esforço físico porque eu sou burguês, eu mando, eu detenho dinheiro, então o sobrepeso, inclusive, era visto como um aspecto de beleza na época, né? Porque significava que você não passava necessidade, significava que você tinha poder aquisitivo para poder se alimentar daquela maneira, né? Então, quando houve essa mudança, né, do movimento esportivo para os clubes ingleses, onde a alta burguesia inglesa praticava o seu cricket ou qualquer outro tipo de esporte, mostrava, ao praticar esse esporte, mostrava para a sociedade que ele tinha poder frequentar aquele lugar e praticar aquele esporte como lazer. E também indicava uma questão que era muito importante na época, era um valor importante na época, que era o autocuidado, né? E hoje em dia, inclusive, ainda a gente meio que insiste nesse tipo de coisa, né? Do autocuidado. Então, eu posso fazer isso, sabe? Então, existia muito esse lugar, assim, da burguesia com relação aos esportes. E foi assim que foi chegando no Brasil a educação física, bebendo de todo esse lixo europeu e foi trazido na primeira metade, no final da primeira metade do século XX, os primeiros centros de ginástica foram abertos aqui no Brasil. Acho que ainda na época do governo Vargas ainda. Então, tinha algumas peças publicitárias assim do presidente jogando golfe, né, demonstrando sua forma física e era assim meio patético, enfim. Era bem jocoso assim de ver aquela coisa ali que começou como um movimento, né, um movimento desportivo, era um movimento dos operários e depois foi cooptado pela burguesia de uma maneira assim assim descarada assim. E aí foi trazido para o Brasil esse movimento, mas principalmente a ideia do movimento da ginástica europeia, especialmente a ginástica alemã,
logo a ginástica alemã. E nesse momento, vale lembrar que o Brasil passava por um projeto higienista de país, né? A gente tinha tido recentemente um processo de branqueamento, de tentativa de branqueamento da população, que a gente sabe que não deu certo, né? Mas havia esse pensamento vigente na época. Então, caiu como uma luva o movimento ginástico alemão. E como era de se esperar, começou a surgir primeiro nos clubes, né? Nos clubes onde as altas rodas da sociedade carioca, da sociedade brasileira, andavam. Então, era ali que começou essa prática esportiva aqui no Brasil, né? O futebol, né? O cricket e outras modalidades foram trazidas, e depois os movimentos ginásticos da ginástica alemã foi trazido e implementado, inclusive depois nas escolas, né? O método ginástico alemão está presente nas escolas, inclusive. Ao meu ver, todo esse contexto histórico de construção da educação física e de como ela chegou no Brasil tem muito a ver de como os profissionais de educação física se alinham politicamente hoje em dia. Porque a educação física, ela sempre foi política. Ela sempre teve por trás das suas bases movimentos políticos, né? E ela continua a ser política. O corpo por si só, a existência do corpo é política. Então, é muito sintomático e muito, assim, coerente às vezes que a gente veja muitos professores da área da educação física se alinhando muito mais com a direita, porque a direita tem esses valores de autocuidado, de as coisas só dependem de mim e eu posso mudar a minha realidade, eu posso mudar o meu corpo, posso moldar o meu corpo do jeito que eu quiser. Isso está muito presente na musculação, inclusive. E essa obsessão hoje em dia com a imagem, com a questão do corpo, que aí já entra num processo já na modernidade, na pós-modernidade, né? Mas todo esse contexto meio que, ao meu ver, explica muito porque que os professores de educação física têm esse alinhamento mais meio que automático com a direita, porque a base teórica da educação física, ela é direitista, né? A educação física brasileira até hoje não desenvolveu métodos decoloniais, métodos brasileiros, por exemplo, para a avaliação da sua população, a avaliação de aptidão física, porque os métodos que a gente tem de aferição de aptidão física são todos importados da Europa para um tipo de corpo, para um tipo de morfologia que a gente não tem presente aqui no Brasil. Então, falta muito na nossa área para a gente caminhar e fazer uma educação física mais igualitária, mais humana, mais brasileira, né? Mais ligada com as necessidades fisiológicas e necessidades reais da população brasileira, né? Mais preocupada com isso, e a gente não tem isso por parte não só de interesse, né, das universidades, mas principalmente por falta de interesse dos estudantes e dos profissionais da área, que estão bem acomodados, obrigado. E com isso, eu encerro o vídeo por aqui, né? Depois eu vou entrar mais em alguns detalhes sobre esses processos. Foi meio que um resumão, assim, feito do que eu lembrava sobre esse assunto e quis trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tema, e vou trazer mais alguns detalhes depois. E é isso. Então, agradeço se vocês viram o vídeo até aqui. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.